que eu queria chamar a atenção também foi esse intervalo aqui, que essa análise do glicogênio, ela aconteceu cerca de 3 horas depois do consumo da refeição rica em carboidratos. Salve essa informação na cabeça de vocês, porque eu vou voltar nesse assunto mais pra frente nessa aula, tá bom? E durante o sono, após uma noite de sono, eu exemplifiquei aqui, eu ilustrei aqui. Naturalmente, em um indivíduo saudável, após uma noite de sono, ele vai ter uma reserva glicogênica depletada, de glicogênio hepático depletada, e uma reserva de glicogênio muscular cheia, se ele estiver reabastecido essa reserva glicogênica antes de dormir, beleza? Então, galera, repetindo, esse assunto é extremamente básico, né? Eu só estou contextualizando, porque hoje, quando a gente fala, na verdade, né, no geral, sobre nutrient time, sobre ingestão de carboidratos e nutrição esportiva, nós vamos falar muito sobre glicogênio muscular e sobre glicogênio hepático, beleza? E esse estudo aqui, ele analisou o seguinte: como que aconteceu essa queda de glicogênio após uma noite de sono? Então foram analisados 8 atletas amadores de endurance. Esses atletas ficaram 12 horas de jejum. Depois disso, eles fizeram uma refeição contendo 2,5 gramas de carboidrato por quilo, ou seja, uma ingestão de carboidratos bem grande. E o objetivo do estudo foi analisar os níveis de glicogênio após esse processo, após eles terem ficado 12 horas de jejum e terem realizado uma refeição muito rica em carboidratos. Olha só que interessante aqui os níveis de glicogênio muscular. Esse glicogênio aqui, ele é o muscular. Realmente, ocorreu ali um aumento de cerca de 10% nesses níveis de glicogênio, nos níveis de glicogênio muscular. Mas quando a gente para analisar de forma mais minuciosa, olha só, esses voluntários, eles ficaram 12 horas de jejum e ainda assim, as reservas glicogênicas deles estavam bem cheias, confirmando aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Independente do jejum, essas reservas glicogênicas, elas não vão cair, tá? E o estudo também avaliou que grande parte do carboidrato consumido foi utilizado para aumentar as reservas de glicogênio hepáticas. Realmente, porque nesse período que eles ficaram em jejum, o que foi depletado para a manutenção da glicemia foi o glicogênio hepático. Beleza? E o que eu queria chamar a atenção também foi esse intervalo aqui, que essa análise do glicogênio, ela aconteceu cerca de 3 horas depois do consumo da refeição rica em carboidratos. Salve essa informação na cabeça de vocês, porque eu vou voltar nesse assunto mais pra frente nessa aula, tá bom? Quando a gente fala da importância da ingestão de carboidratos, pensando ali na melhora de performance esportiva, né, na melhora de resultados estéticos, ganho de massa muscular, nós temos 3 propostas para a ingestão de carboidratos em 3 momentos diferentes. Um desses momentos, primeiro, obviamente, o consumo antes do treino. O consumo de carboidratos antes do treino. Qual é a proposta? Foca aqui, galera. Qual é a proposta para o consumo de carboidratos antes do treino? É encher esses estoques de glicogênio muscular. A gente já viu que o glicogênio muscular ele vai ser utilizado para a geração de energia do músculo. Se o nosso paciente ele vai treinar com esses estoques de glicogênio muscular cheios, obviamente ele vai ter resultados melhores. Ele vai conseguir pegar mais peso, ele vai conseguir realizar mais repetições. Então, pensando nisso, esse seria um dos benefícios do consumo de carboidratos antes do treino. E, além disso, manutenção da glicemia. Por quê? Quando a gente faz a ingestão de carboidratos antes do treino, nós vamos elevar a nossa glicose. Nós vamos ter mais glicose circulante. Essa glicose pode ser utilizada para a produção de energia também durante o treino. Dessa forma, nós pouparíamos o nosso glicogênio muscular e também o nosso glicogênio hepático durante a atividade física. Então, consumo de carboidratos antes do treino.
seria positivo para aumentar os estoques de glicogênio muscular e também para a manutenção da glicemia. Essa manutenção da glicemia geraria um efeito poupador de glicogênio. E tudo que gera efeito poupador de glicogênio gera melhora de performance. Beleza? Então, esses seriam os prós do consumo de carboidratos antes do treino. Segundo ponto, consumo de carboidratos intra-treino. Então, em provas mais longas, que ultrapassam ali 1 hora, por exemplo, nessas provas, a depleção de glicogênio muscular ela é mais intensa. O corpo precisa quebrar mais glicogênio porque a prova é longa. Então, nesses casos, o consumo de um carboidrato exógeno, de um carboidrato em pó, uma maltodextrina, por exemplo, seria extremamente benéfico. Por quê? Porque aumentaria a glicose sanguínea. Dessa forma, o corpo teria esse substrato para ser utilizado como fonte de energia. Isso geraria um efeito poupador de glicogênio. Uma vez que eu tenho glicose circulando para ser utilizado como fonte de energia, como substrato, eu não tenho a necessidade de quebrar tanto o glicogênio. Isso gera também um efeito poupador de glicogênio. Como eu falei, tudo que gera efeito poupador de glicogênio também gera melhora de performance. E, em terceiro momento, para o consumo de carboidratos, seria o consumo pós-treino. Qual o objetivo? Reposição do glicogênio muscular, principalmente se a gente está lidando com um atleta que faz mais de um treino por dia, e possivelmente um efeito anabólico superior do que caso o paciente não fizesse esse consumo. Qual vai ser a pauta da nossa aula de hoje? Esse consumo de carboidratos antes do treino. Tá? Mas, Igor, nessa aula a gente vai falar só sobre o consumo de carboidratos antes do treino? Sim. Porque é extremamente importante nós entendermos isso e tem muitos tópicos que nós precisamos abordar. Vocês sabem que eu não enrolo. Eu não faria uma aula só sobre isso se não fosse importante. Então, hoje a gente vai trabalhar bastante essa parte. Como prescrever carboidratos antes do treino do nosso paciente. E existe muito essa crença de quando a gente fala de consumo de carboidratos antes do treino, é comum essa associação com aqueles 30 minutos antes do treino, aquela 1 hora antes do treino. Mas o consumo de carboidratos antes do treino, pensando em melhora de performance, melhora de resultados estéticos, vai muito além desse pequeno intervalo de tempo, beleza? E a gente vai entender isso.